Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, de falar com a gente. Nós temos feito, né, através do Conveniar, um estudo e para ver de que forma que a gente pode ajudar as fundações nesse momento, né? Nós temos nossos consultores em contato direto com eles e a gente fez uma pesquisa. Nessa pesquisa, uma das coisas que foi levantada foi dessa necessidade de levar mais informação, né, de trocar experiências. Então, a gente está fazendo essas lives como uma das formas da gente realizar isso. Então, convite o senhor que é referência aí e um líder na área, a gente gostaria que o senhor se apresentasse, né? Eu acho melhor que se apresente aí para quem ainda não Bom, pode ter alguém que não te primeiramente, conheça, que eu acho difícil. obrigado pelo convite, Paulo. É sempre importante participar de eventos assim, de comunicação, de informação e debate. É o que nós estamos precisando, sobretudo nesse momento assim de muita perplexidade. Mas eu sou oriundo do CNPq, há muitos anos trabalhei no CNPq, na década de 80, depois trabalhei na FINEP, depois eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, já fui várias vezes diretor da Fundação Coptec, enfim, fiz minha carreira totalmente voltada na área de Ciência e Tecnologia, sobretudo na área de política científica e de gestão de projetos de ciência e tecnologia. Esse é o meu perfil. Hoje sou também professor voluntário do grupo do curso de graduação de Gestão Pública e Desenvolvimento Social da UFRJ, enfim, e atualmente presidente do Confis, né? É isso. Importante. Professor, aproveitando aí sua fala sobre a ciência e tecnologia, como é que o senhor está vendo esse momento, né, que já não via tão bem, né? A gente já vinha com algumas cacetadas grandes no setor, e como o senhor vê agora, nesse momento, o que tem acontecido, né? O senhor que está sempre muito envolvido com todas as discussões, todas as decisões aí voltadas à ciência e tecnologia, conta um pouco do que essa pandemia, o efeito dela aí para a ciência. A gente tem um histórico nessa área de ciência e tecnologia, pelo menos que eu testemunhei nos últimos 30 anos. Eu participei, acho que eu conheci muitos ministros da ciência e tecnologia, conheci muitas gestões do CNPq, da FINEP, muitos debates. O que, na verdade, o que eu presenciei é de que o nosso país não dá prioridade, de fato, à educação nem à ciência e tecnologia. Se eu tivesse feito, teria estado numa situação muito melhor do ponto de vista industrial, tecnológico, do ponto de vista econômico também, né? Uhum. E nesse mesmo período, em 30 e poucos anos, a Coreia do Sul saía de uma sociedade rude, agrária, de baixo índice de inovação, para ser um país exportador de produtos industrializados, de ponta, né, com muita atividade de pesquisa científica. Então, o tempo foi suficiente, a gente é que não fez o trabalho, né? Sim. Então, quando eu falo isso, eu não estou querendo acusar um governo ou outro. Eu acho que todos são responsabilizáveis, inclusive o atual, por estar desassistindo a nossa área de ciência e tecnologia, não é só com o orçamento, mas com a prioridade econômica que deve presidir. Uma política de ciência e tecnologia de um país industrializado, de um país que tenha compromisso com essa área, com o bem-estar da sua população, ela deve estar atrelada ao desenvolvimento econômico. E ao desenvolvimento social também, lógico. Ela não é uma política em si. A ciência em si, ela não necessariamente leva ao bem-estar da população. E a obrigação dos governos é dar uma situação melhor, equilibrar a sociedade, que em geral são desiguais. O Estado é feito para isso, para equilibrar a balança. E, na verdade, o nosso Estado, ao longo desses anos que eu testemunhei, acentuou mais as desigualdades do que equilibrou, né? Procurou equilibrar. E nós entramos num círculo vicioso, porque ao não ter uma economia pujante, uma economia que comercialize bens para o exterior, para obter rendas crescentes, preferiu fazer uma economia agrário exportadora de bens primários,
e, evidentemente, isso não traz recursos suficientes para prover investimentos na área de educação social e também de ciência. Então, nós trilhamos esse caminho há muitos anos. E o que a gente assistiu com a pandemia foi o agravamento disso tudo, mas não é a responsabilidade dessa pandemia. A responsabilidade são dos governos antes da pandemia, que não fizeram o que deveria ter sido feito. Certo. E, assim, esse impacto a gente já viu algumas coisas, né, alguns cortes de orçamentos já anunciados aí, várias instituições, né? E isso, né, naturalmente afeta as fundações que estão aí para apoiar esse desenvolvimento, estão estruturadas para apoiar essa, né, a realização dessa tecnologia, dessas pesquisas, né? Então, como que o senhor vê hoje as condições das fundações, o que elas têm solicitado aí através do Confis, como que isso tem chegado? Olha, as fundações têm adquirido uma coisa que é muito importante, sua personalidade. Porque elas no passado eram muito, vamos dizer assim, secundarizadas, não participavam dos debates, não eram protagonistas das grandes mudanças, como foi, por exemplo, o Marco Legal. Sim. O Marco Legal foi uma construção coletiva, mas não apenas das agências nem das entidades tradicionais. Nós, do Confis, fomos protagonistas da criação da Lei 13.243 e do Decreto 9283, e outras leis também, como, por exemplo, a Lei dos Fundos Patrimoniais. Essa ação coletiva do Confis foi muito importante para dar um viés mais, vamos dizer assim, operacional às políticas públicas, porque não adianta você alocar recursos sem que tenha uma gestão coerente na velocidade e na eficiência que deve ter os recursos públicos ou privados, né, de qualquer lado. E então o Confis e as fundações foram protagonistas da criação de parques, polos, incubadoras, startups, tudo isso se deveu, em grande parte, às fundações de apoio, que tiveram agilidade, capacidade suficiente para gerir esses recursos. A situação que a gente está vivendo é a situação de todos, né? As universidades, todos estão passando por dificuldade. E as fundações são reflexos disso. Elas não brilham em si, elas são reflexos, né? Se o sistema está ruim, de ciência e tecnologia, isso atinge as fundações também. Eu acho que, citando esse esforço que as fundações têm feito, muito além do apoio à pesquisa, né, a gente está vendo agora, né, as campanhas para ajudar a arrecadação de recursos, de alimentos, né? Acho que seria interessante falar um pouquinho. Acho que a Coptec fez esse trabalho aí brilhante, a gente tem visto outras fundações também fazendo. Foram muitos recursos que as nossas fundações mobilizaram em apoio à luta contra o Covid-19. Na minha área da Coptec, nós criamos, no dia 23 de março, um fundo de angariar recursos privados, não podia entrar dinheiro público, recursos individuais e recursos de pessoas jurídicas. E tivemos a felicidade de recolher uma parte importante de recursos que deu conta da compra de equipamentos de proteção individual do Hospital Universitário da UFRJ, que é um grande complexo, na verdade, um grande complexo hospitalar, que está em luta contra o Covid agora nessa hora, né? Lutando contra essa pandemia tão aterrorizadora como é do Covid. Mas conseguimos prover eles de máscaras, aventais, luvas e tudo mais que são equipamentos de proteção individual. Eu lhe digo o seguinte: se a gente não tivesse chegado com esses equipamentos, graças a essas doações, esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os outros que trabalham ao lado do leito do infectado, eles não teriam equipamento para proteção, porque as licitações públicas, as compras públicas não chegaram a tempo. Não chegariam a tempo. Não chegaram ainda. Não chegaram, né? Já temos um mês de atividade, ou mais, 2 meses ou 3 meses de atividade da luta contra, e agora se torna mais agudo. Então, eu acho que a gente fez uma parte importante disso. E fez isso assumindo um papel, até eu diria assim, fronteira
né, desbravamos uma fronteira, porque o papel da Fundação é de fazer apoio aos projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. Mas a gente ousou a usar a categoria desenvolvimento institucional e usamos, trazendo para nós a ética nossa, e assumimos a luta contra o Covid, que é a luta pela vida. Então, nós um pouco ultrapassamos, desbravamos um papel que, certamente, depois dessa epidemia, será dado também à Fundação de Apoio. A criação de fundos livres, fundos de doações privadas para dar conta das atividades universitárias, acadêmicas, de interesse público. Interessante. E essa, né, esse papel que foi feito agora para a compra desses equipamentos é o que a Fundação já faz focado na pesquisa, né? Então, assim, uma parte desse trabalho já é uma expertise das fundações, né? O objetivo dela é tentar dar agilidade para as pesquisas, né? Então, acho que isso ajudou a acelerar o processo aí nesse momento. A gente tem visto várias outras fundações fazendo arrecadações de cestas básicas, ajudando. Aqui em Viçosa mesmo, a FUNAB fez um grande esforço para fazer uma arrecadação através do seu supermercado universitário, né, supermercado escola. Então, a gente tem visto um grande movimento das fundações nesse sentido. E eu acho que eu tenho acompanhado o Confis há 10 anos, né, tem 10 anos que a gente acompanha todos os congressos e acompanhado o movimento, e uma das coisas que eu acredito que tem feito muito efeito, né, nesse movimento das fundações é o seu empenho, né, de liderança, de buscar essas mudanças que são necessárias para acontecer. Eu queria que você contasse um pouco dessa luta aí, desse esforço que você tem feito, e a gente que tem acompanhado, né, bem de próximo, sabe o quão difícil isso é, né? Poucos ousam a tentar fazer isso, e os resultados que a gente tem visto, que você tem conseguido junto com a diretoria, é muito importante, muito grande, né? Na gestão, na orientação para como as fundações devem evoluir. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí dessa jornada aí. Bom, o Confis é uma associação. Ela não é uma entidade de pesquisa, nem é tampouco uma entidade de gestão de projetos de pesquisa. É uma coletividade que guarda interesses comuns. O interesse comum nosso é a defesa das fundações de apoio e seu papel social na atividade no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esses interesses comuns entre nós, 98 fundações de apoio, eles são a essência e a alma do nosso Confis. Por ser uma entidade associativa, ela se torna política, porque a política é a arte de juntar as coisas, juntar as pessoas. Não fala política partidária, porque dentro do nosso Confis não entra política partidária. Então, a política, nesse sentido nobre dela, de associar pessoas, persuadir pessoas, conquistar pessoas, ideias, é o nosso guia. Nós somos assim. Todos são assim. Uns não querem ser, porque negam a política. Mas não há, na minha opinião, não há uma atividade muito nobre a política, porque se não se resolver pelo diálogo, pela persuasão, a gente vai se resolver pela bala, pela barbárie, pela luta, pela vida, pela guerra. Então, eu estou muito convencido, e é isso que eu tento convencer alguns que ainda não chegaram a esse ponto, ou que não pensam assim, convencer de que é a associação de interesses que pode levar a uma transformação. E, infelizmente, a humanidade vai aprender, com muito sacrifício e muitas mortes, de que esse sistema que a gente está vivendo, econômico, de fazer as coisas só pensando nos interesses particulares, privados, e em detrimento dos interesses sociais mais amplos da humanidade, nos levou a isso. Porque não é possível a humanidade não desconhecer que poderia ter outra pandemia. Não é possível a humanidade, a ciência, à disposição da humanidade, que desconhecer que uma nova epidemia, tipo do cólera, do vírus da influenza, enfim, qualquer outra, pudesse acometer a nossa sociedade, dada a característica mesmo da natureza.
e, no entanto, deixaram que acontecesse, né? Então, eu acho que a responsabilidade cabe aos dirigentes, aos líderes mundiais, de tentar evitar ou mitigar os danos. Hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo, desesperados, em busca de remédios que a ciência poderia ter descoberto, mas, infelizmente, ela está atrelada a interesses muito mesquinhos. É isso. Eu sinto que o espírito associativo e de união das pessoas deve sempre presidir o Confis, sempre na minha gestão e nas outras gestões também, mas deve cada vez mais presidir a própria sociedade. É isso que infelizmente, tivemos que aprender dessa maneira. Assim, eu já participei bastante de processos associativistas aqui na cidade de Viçosa, já presidi a Agência de Desenvolvimento da cidade, a Associação Comercial, CDL, e a gente vê o esforço, né, que as pessoas têm uma necessidade muito imediatista, e o associativismo é um trabalho de longo prazo, né, um trabalho coletivo, com uma expectativa de um resultado maior lá na frente. Eu acho que, né, o senhor falou aí, essa ideia de o pessoal, cada um olhar para si, não olhar para a sociedade, faz com que as coisas fiquem mais difíceis. Parece ser mais fácil, né? No dia a dia as pessoas, não, vou lá não, que vai gastar muito tempo, eu tenho que ficar discutindo, tenho que ficar... Mas a longo prazo, o efeito é esse que a gente está tendo agora, né? E a gente não... É difícil, o esforço para fazer isso acontecer, o associativismo funcionar é muito grande, né? Eu falava aqui que o trabalho de formiguinha, que a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos, trazendo mais gente, envolvendo as pessoas, e agora a gente vê a necessidade. Aqui a gente fez uma live discutindo sobre a cidade, e os grupos que estão se organizados aqui na cidade estão saindo mais fácil, estão buscando alternativas juntos e tal, e quem não está, agora está reclamando que ninguém olha pelo outro, né? Agora que começa a haver a necessidade. Então, acho que essa parte do associativismo aí, o senhor tem cumprido com brilhantismo, tem aparecido mais fundações. Toda vez que a gente visita alguma fundação, a gente pergunta se participa, e quando não tem alguma, hoje as principais fundações do Brasil estão participando, mas quando tem alguma, a gente fala, tem que estar lá participando, porque o resultado vem desse coletivo, né? Então, acho que isso é importante. Agora, eu gostaria... Diego, pode falar, pode perguntar. Não, pode. É que a pergunta agora é um pouco sobre as fundações, né? O que tem chegado até o Confis de necessidade, de expectativa de trabalho coletivo nesse momento? Nós estamos vivendo atualmente um enfrentamento de uma crise. Não há outra agenda mais importante do que enfrentar essa crise do Covid-19. Né? Então, as fundações cada um tem suas iniciativas de fazer o álcool gel, outros tratar de protótipos, de métodos, de equipamentos. A minha universidade tem um ventilador pulmonar, mas está sendo desenvolvido em escala mais industrial, tem que passar pelos testes pré-clínicos. São iniciativas da própria ciência que já estavam em curso, que agora tem que ser acelerado para transformar em serviços para a sociedade, para o enfrentamento do Covid. Não há nada mais importante do que a gente fazer isso. Então, eu não tenho dúvida de que isso é a prioridade, mas tentando resolver um problema que é a falta de recursos. A Petrobras, por exemplo, andou cortando parcelas de projetos, outras instituições também. E nós estamos tentando regulamentar, ajustar a lei para que a lei permita que as fundações possam converter um contrato de CLT de um pesquisador numa bolsa, porque há cargos. E temporariamente, durante 3 meses, esse pesquisador possa receber uma bolsa de pesquisa da Lei 13.243 e depois converter ela, depois voltar à situação de CLT. Mas enquanto durar essa situação de calamidade, de emergência, né, mundial. Mas, infelizmente, a luta é muito grande dentro da própria comunidade científica. A própria comunidade científica, não diga a comunidade, diga as entidades que representam, às vezes se encastelam e desconhecem isso. Como, por exemplo, a Andifes, sua representação
não entendeu de que essa nossa proposta que está em curso no Congresso no sentido, é uma lei, um dispositivo que autoriza as fundações a converter um contrato de CLT de uma pessoa que vai ser demitida em uma bolsa. A pergunta que fica você demitiria uma pessoa que está em contrato CLT se você não tiver dinheiro, né? Tiver dinheiro suficiente. Você demite ou você dá uma bolsa? O que é que o cidadão gostaria de ter um cientista? Claro que ele vai preferir a bolsa. É melhor a bolsa? Claro que ele preferiria, talvez, ter todos os direitos do CLT. Mas não tendo dinheiro, a bolsa dá um sustento a ele e à sua família durante aquele período. Infelizmente, algumas entidades, como eu citei, não compreenderam isso e nos deixaram numa situação delicada agora. Eu estou hoje, desde ontem, às voltas com esse problema, porque tanto a SPPC quanto a Andifes não compreenderam isso e trataram de uma forma muito equivocada essa nossa proposta, né? Embora eu tenha tido apoio do Conselho Nacional das Instituições Federais de Ensino Tecnológico, né, o CONIF, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio à Pesquisa, como CONFAP, e apoio de reitores, de vários reitores, de várias celebridades, mas, infelizmente, numa hora dessa, nós devíamos ter nos unido, infelizmente não estamos. Mas isso faz parte, né? A política, já diziam que a política, ela ama a traição, né? Mas ela odeia os traidores. É isso aí. E assim, olha que esse trabalho de aproximar essas entidades, você tem feito já há um bom tempo, com grande esforço, né? Então, assim, antes, acho que algum tempo atrás, até conversar era difícil, agora, pelo menos, tem conseguido pelo menos, chegar ao debate, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil, porque há uma distância muito grande. A nossa comunidade científica, ela não... tradicionalmente, eu conheço há muitos anos, ela não consegue ver todas as árvores de uma floresta. Não consegue ver a floresta, né? Se volta para si mesmo, para seus grupos, para seus temas, e não vê o conjunto. Por exemplo, você vê essa união entre a indústria, a empresa e a universidade, como ainda tem reações dentro da comunidade acadêmica, não é isso? Sim. A fundação mesmo, ela é vítima de um preconceito, e o preconceito é a coisa pior que tem, porque a pessoa não sabe o que é e tem preconceito, nega aquilo ali, sem conhecer. As fundações, elas são vítimas disso. Não é só dos órgãos de controle burocratizados, mas ela é vítima de preconceito dentro da própria comunidade acadêmica, que é a ver como um mal, né? Como uma coisa, enfim, errada. E hoje esse distanciamento é muito prejudicial, né? Porque a evolução com que as coisas vêm vindo, né? A velocidade das transformações, se você não estiver junto com outros, não dá para você acompanhar tudo sozinho, né? Você tem que ter parceiros para acompanhar esse movimento junto. Então, eu acho que isso tem prejudicado muito as universidades, principalmente. A gente tem falado isso, que esse distanciamento, por um tempo, não foi muito prejudicial, mas agora, nessa velocidade, o efeito cada dia você consegue medir o tamanho do impacto que isso está causando, né? Muitos cursos já ensinando coisas que as pessoas não vão usar mais no mercado, aquilo, em nenhum lugar que ela for. Então, assim, essa velocidade, ela exige uma integração, né, com o todo. Isso eu acho que é importante, talvez mais uma peça aí para que essa pandemia ajude a gente, pelo menos, a parar para pensar essas coisas, né, refletir junto. É verdade. Ela vai estar provocando muitos danos à sociedade, né, essa pandemia. Mas eu acho que ela vai trazer como subproduto, né, as pessoas pensarem mais de quanto devem de solidariedade aos outros, né, seus concidadãos, né. Eu acho que, infelizmente, tivemos que aprender isso na base da dificuldade, né? Infelizmente, né? É verdade. E com relação às fundações, ainda pensando já num efeito pós-pandemia, você já consegue imaginar alguma mudança que pode causar aí para as fundações ou pelas fundações?
Ô, Paulo, eu acho que é o contrário. Eu acho que as fundações tendem a se fortalecer, não elas em si, mas as ações desburocratizantes devem tender a crescer. Por quê? Reparem bem os hospitais de campanha. Em todos os estados construíram hospitais. Em todos os estados, esses hospitais estão chegando agora. Por que chegaram agora? Em parte pela dificuldade do governo de se autoplanejar, e em outra parte por causa da excessiva burocracia de construir, os governos construírem coisas, né? E nesse caso, a coisa que ele tinha que construir não era só um prédio físico, eles tinham que contratar gente, e essa gente não está disponível na prateleira. Essa gente tem que ser arregimentada, paga um salário, né, e fazer uma coisa, um processo seletivo, e também os materiais de consumo e os materiais e equipamentos que a gente não tinha. A nossa indústria é totalmente dependente, a nossa economia é dependente das indústrias de lá de fora. Isso significa que nós ficamos sem respiradores, ficamos sem remédios, ficamos sem equipamentos de proteção individual, porque nós deixamos a nossa indústria ao léu. E aí ficamos dependentes. E esse é o retrato. O Brasil é o retrato da globalização descontrolada e sem estratégia que nós nos metemos. Quem tiver alguma pergunta aí, quiser mandar pelo chat, fique à vontade, tá? A gente está acompanhando aqui. Pessoal, e eu acho que algumas coisas interessantes que, para resolver os problemas mais rápidos, eles têm desburocratizado algumas coisas. Eu acho que eles vão descobrir que isso aí pode ficar o resto da vida, que não faz, é muito melhor do que o que estava antes. Não precisa passar só durante a pandemia essa desburocratização que eles fizeram, não, que ela não causa efeito negativo nenhum se ela continuar o resto da vida. Eu acho que vai pelo menos começar a colocar eles para analisar o tanto burocrático que nós estamos, né? Veja o Futuris, né? O Futuris, ele anunciou um monte de metas e desconhecendo as fundações. Logo depois que nós fomos a ele, o secretário incorporou as fundações. Tudo que tinha sido feito, que ele mencionava de bom, a incubadora, o Parque Tecnológico, e na Paraíba, no Nordeste, lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, em Minas, onde fosse, tudo isso era fruto do trabalho das fundações. E eles não tinham colocado as fundações no projeto originário, porque desconheciam. Então, logo ficaram conhecendo, eles adotaram a gente. E adotaram com muita ênfase, né? O secretário Arnaldo. Então, eu acho que eles vão adotar a gente, sim. Entendeu? Porque não há nada mais ágil do que uma fundação credenciada, né, para gerir políticas públicas. A política pública, ela pode ser feita diretamente pelo Estado, pode ser feita pela empresa privada que visa os lucros, mas também pelo terceiro setor. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, o terceiro setor é muito importante. E nós somos do terceiro setor, o setor que tem como meta o interesse público e não o lucro. Por isso que as fundações são sem fins lucrativos, mas ela tem a obrigação de dar retorno social. Eu acho que essa é uma virtude desse segmento, sem menosprezo a nenhum outro. E ela não está amarrada com o cipoal de leis que cercam uma entidade pública. E o efeito, a gente, né, a gente que está envolvido no meio, a gente consegue ver muito resultado, mas eu acho que quem está fora, né, o que a gente tem falado muito, que as fundações, para quem nunca entrou dentro de uma fundação para entender, não sabe o que é uma fundação. Então, acho que, assim, é uma distância muito grande. Vejam os políticos envolvidos com o setor e que está vivendo o dia a dia, não conseguiram pensar nem conheciam as fundações. Imagina, né, outras entidades que não estão muito ligadas a esse ambiente. Então, o esforço realmente sempre é muito grande para fazer as mudanças, né? E com relação ainda à expectativa, né, de pós-pandemia aí, você acredita, você tem acompanhado aí, o que você vê alguma luz no fim do túnel? Que, assim... Não, eu acho que é muito difícil ver, né? Porque a gente não sabe como isso vai terminar. É muito exercício de futurologia. Eu sinto que as economias destroçadas do mundo ocidental, do mundo oriental, vai provocar uma reconstrução, né? As nossas bases econômicas estão destruídas
dos Estados Unidos estão afetadas, a Europa também. Para reconstruir, vai dar uma certa margem para você reconstruir novas bases, né? Mais cautelosas, mais cuidadosas, mais solidárias, menos egoísta. Eu espero que sim. Eu espero que o sistema público de saúde se fortaleça na emergência, né? Na saída dessa crise, se veja de que a saúde é um bem público, que não pode ser segregado, não pode ser negado, né, a qualquer cidadão, seja ele de qualquer matiz, qualquer situação econômica. É isso. Eu acho que nós vamos ter bases para uma sociedade melhor. Não vai depender, não necessariamente seremos melhor, mas eu acho que nós seremos melhores, sim, se nós tivermos uma ação consciente. E eu acho que nós vamos ter. A oportunidade está aí, né? Acho que saber como nós vamos aproveitá-la, né? A Priscila do IPEAD, lá da Fundação ligada ao FMG, mandou uma pergunta aí, ó. Ainda é possível captar recursos mesmo nesse momento de crise? Como a Fundação pode se inovar nesse período? É boa pergunta, Priscila. Veja bem, a minha instituição é uma instituição petroleira. Eu falo assim de brincadeira, mas a Coptec, elas são intensivas em pesquisa de petróleo, gás, energia, engenharia, e levou-nos a uma concentração da nossa atividade de captação de recursos nesse setor. Nós somos muito financiados pela Petrobras, Shell, Statoil, a Sinochem, todas as concessionárias elétricas, todos nos procuram. Então, nós éramos isso. Mas, depois dessa crise, nós não podemos mais ser, né? O jogo está virando. Essa questão da saúde, por exemplo, da montagem de uma indústria, capacitação de uma indústria tecnológica na área da saúde, né, equipamentos, técnicos e outros mais, isso vai estar na pauta. Isso vai estar na pauta. Com a edição dos fundos que nós fizemos na COP, na UFRJ, isso polarizou muito. A Coptec passou a ser conhecida e reconhecida como uma entidade solidária, né, porque eu não estou cobrando taxa nenhuma. Né? O fundo de compra de equipamentos de proteção, ele tem taxa zero. Entendeu? Foi uma decisão política nossa. Eu geri 1,4 milhão aproximadamente, até agora, de tudo. É um fundo que compra tudo, desde que seja para o hospital. Mas eu não cobrei taxa nenhuma. Vou assinar hoje, nessa semana, um outro convênio, uma doação, né? Chama-se doação com encargo. Eu também não vou cobrar nada. Não vou cobrar. Moralmente, não vou cobrar. E não que eu não precise, não. A Coptec precisa, porque ela está sofrendo o impacto da recessão. Então, é isso. Eu acho que o mercado, entre aspas, de captação de projetos, ele vai virar um pouco. Vai virar numa direção diferente. E eu acho que passa pelas ciências da saúde, os projetos na área de saúde, de uma indústria de fármacos, uma indústria de equipamentos, de serviços, na área da saúde. Não é só na área da saúde, mas mas é foco, né? Não sei se tem alguma entidade lançando edital nesse período? Eu acho que não, né? Eu não tenho visto. Não sei. Eu não tenho visto, não. Não tenho visto, não. Acho que a captação... Está havendo uma inserção já de recursos. Né? Eu sugiro a todos que botam o pé no freio, que reduzam os seus gastos, reconcentrem os seus gastos no seu pessoal. Se você perder gente, vai ser difícil. Então, é melhor evitar que perca gente. Embora a minha fundação, hoje, ela está em home office, totalmente. Mas a tecnologia, essa situação, forçou a gente a ser mais tecnológico. E nós estamos sendo muito mais tecnológicos. Eu estou assinando documentos que eu não assinava por meio digital, né? Eu estou despachando. O sistema de gestão é muito diferente. Né? Quem trabalha em home office sabe que você trabalha 24 horas por dia, sabe domingo. Você não tem descanso. Né? Tem descanso. Tudo isso vai mudar, né? Tudo isso já são mudanças, né? Já são mudanças, E muitas fundações que a gente apoia, a gente vem falando que muita coisa ela já podia ter tomado a decisão de desburocratizar e tirado um pouco de papel, e agora eles foram forçados a digitalizar mais. E algumas não tinham digitalizado alguns documentos que
agora estão precisando recorrer a eles estão só na fundação. Então, eu tive muita sorte, assim, porque já há algum tempo a gente vem digitalizando a Coptec. Eu tenho um protocolo digital, eu tenho compras remotas, meu arquivo todo está sendo digitalizado. Eu acho que nós estamos avançando muito quando veio a pandemia. Quando eu fui instalar no dia 16, 17 de março, o home office, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil, entendeu? Nós pusemos um grupo praticamente remoto, atuando, fazendo todas as operações. Praticamente não tem praticamente todas as operações estão sendo feitas remotamente. Isso vai impactar o funcionamento. A maioria das fundações que estão usando o Conveniar também conseguiram, foram algumas poucas ainda tiveram alguma dificuldade. A gente vem fazendo esforço para apoiar, os consultores têm contato direto com eles para ajudar mesmo, ver onde precisa, e acho que essa aí é uma mudança que não tem saída, ou faz, né, porque além disso demorar muito para voltar, eu acho que nós vamos ter ondas, né, vai ter que, na hora que a gente retornar para poder ir para a fundação, daqui a pouco vai ter que voltar para casa, então isso tem que estar preparado de qualquer forma, porque pode acontecer, né, de precisar mais vezes dessa estrutura aí de home office. Eu acho que isso vai ser um subproduto, sim, da pandemia. Nós sermos mais tecnológicos, eu acho que isso é importante nessa sociedade do conhecimento. E isso força também desburocratizar algumas coisas, né? Não tem como... Tinha umas assinaturas que ainda existem aí que não fazem sentido mais há muito tempo e o pessoal ainda insiste em ter essas assinaturas em papel, que eu acho que não... Tem muitas outras formas de garantir né, a autenticidade daquele movimento que foi feito, né? Sem a necessidade de uma assinatura que, às vezes, a pessoa até dá um risco lá, você nem sabe se assinou mesmo ou se não assinou. Pessoal, então, acho que para não tomar muito o seu tempo aí, a gente já demorou para começar, gostaria que você fizesse umas considerações aí, já agradecendo a sua participação, a importância que o senhor tem em todo esse movimento aí. Gostaria que você fizesse umas considerações aí sobre tudo que está acontecendo e uma palavra para as fundações de apoio. Bom, primeiro, novamente, agradecer a você, o seu trabalho junto às fundações, esse trabalho tecnológico que você faz de assistência às fundações, eu achei muito importante. Você é uma pessoa, não é só um empresário, você trabalha junto conosco, porque frequenta os nossos congressos, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas fragilidades e sabe se portar, com certeza, bem no ambiente das nossas fundações. Eu tenho esperança de que a gente vai sair melhor, embora com muito sofrimento. Mas as fundações terão um espaço, eu diria, até melhor, porque a burocracia não pode mais presidir o Estado. Um Estado não pode deixar de prestar serviços por conta da burocracia. Então, tenho muita esperança de que isso vai ocorrer agora, logo depois. Então, é um misto de tristeza, porque a gente está passando por um momento de muito sofrimento dos nossos concidadãos, mas, ao mesmo tempo, esperança. Então, eu deixo uma palavra de que acreditem de que nós vamos superar isso. Tá? E eu acho, para reforçar isso aí, cada vez mais a importância da união, né, do associativismo, né, de estar acompanhando e se envolvendo com o Confis, eu acho que isso também é fundamental aí, e nesse momento eu acho que nos próximos momentos aí vão fazer muita diferença no resultado, né, individual e coletivo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado a todos que acompanharam aí. A Priscila agradeceu sua resposta aqui já no comentário. E a gente fica muito satisfeito de poder estar, de alguma forma, contribuindo aí. Um grande abraço e até breve. Obrigado, amigo. Tchau. Um abraço. Tchau.